Por que Deus escolheu redimir a humanidade ao invés de criá-la imune ao pecado? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje vamos conversar sobre um tema profundamente interessante que tem que ver com a história do universo e o Criador do universo. A história do mundo tal como o conhecemos pode ser descrita biblicamente da seguinte maneira: Deus criou o mundo perfeito, houve a queda, houve a redenção para resolver o problema da queda, e o mundo será novamente trazido à perfeição por toda a eternidade, quando haverá novo céu e nova terra. Agora, a pergunta que fica diante desse quadro e desta leitura da história é: por que que um Deus onisciente, todo-poderoso, escolheu uma história desta natureza ao invés de pular as etapas da queda e da redenção? Porque veja, Deus criou o perfeito e tudo vai ser perfeito eternamente. Mas entre uma perfeição e outra existe toda essa experiência traumática da queda, que envolve todo o pecado, todo o sofrimento e a morte. E aí, a partir da morte de Cristo, seu sofrimento, ele redime o homem do pecado, redime a redenção de toda a obra de Satanás, e por isso ele vai trazer de novo, então, todo o universo, né, a harmonia perfeita eternamente e etc. Agora sim, olha, uma coisa importante de ficar claro é que é impossível responder por Deus numa questão tão fundamental quanto essa. Essa é uma daquelas grandes perguntas, né? Por quê? Por que que Deus permitiu a queda? Por que que Deus permitiu o mal? Por que que Deus permitiu tudo isso? E etc. Que obviamente é algo que em última instância somente Deus pode responder. Agora, é possível a gente estabelecer alguns princípios a partir do estudo da Bíblia, que possam nos ajudar a entender alguns dos dilemas e algumas das questões por detrás da escolha de Deus permitir a história do universo tal qual ela foi, contendo a história da queda e a história da redenção, tá bom? Bom, a história da queda e da redenção não alteraram o plano de Deus, nem em primeira instância, nem em última instância. Então Deus criou tudo perfeito, apesar de saber que iria ocorrer a queda e todo o sofrimento e toda a desfiguração daquilo que ele criou, mas ainda assim Deus não criou as coisas desfiguradas por causa disso, ele criou tudo perfeito, e a redenção vai fazer com que Deus restabeleça a perfeição, todos os domínios do seu universo, por todo sempre, sem fim e etc. Então percebam, independentemente de qualquer coisa, a história da queda e a história da redenção não alteraram o plano de Deus de criar o universo perfeito e de que ter um universo perfeito para todo o sempre, ok? Isso é algo bastante importante que a gente pode entender antes de começar a discussão. Agora, a queda e a redenção, elas não deixam de demonstrar muitas coisas importantes a respeito de Deus. Então vamos pensar o seguinte: primeiro de tudo, Deus não vê real perfeição na ausência de liberdade. Então vamos pensar que para eliminar o problema da queda e eliminar com isso a necessidade de redenção, Deus retirasse da humanidade a liberdade de pecar, ou dos anjos a liberdade de pecar. Então Deus iria criar seres incapazes de pecar. Ok. Mas Deus julgou essa alternativa menos digna do que uma criação com liberdade e podendo pecar através do mau uso dessa liberdade. Então, isso é importante. Deus não vê perfeição na ausência de liberdade. Ele criou um universo perfeito e ele criou nesse universo seres com liberdade. Outra coisa, Deus não descarta quem peca. E isso é bastante interessante, porque o que acontece? Algumas pessoas podem ter uma impressão de que Deus não permite o pecado, ou não aceita o pecado, ou condena o pecado por ser um moralista que simplesmente então vai fazer com que as pessoas que pecam vão para o inferno e vão se perder, e etc e tal, como assim se as pessoas fossem descartáveis. Mas essa não é a postura de Deus a partir da existência do pecado. As pessoas pecam porque elas mal usam a sua liberdade, mas Deus não as descarta por causa disso. E isso vai trazer, obviamente, uma ampliação sobre todo o tema do pecado. O pecado, ele é essencialmente contra Deus. Ele é mau por ser contra Deus e Deus é bom.
Agora, por que que ele é mau? Ele é mau em sua essência, não somente porque Deus arbitrariamente cria um padrão entre bem e mal e estabelece a diferença entre bem e mal. Querendo dizer para você o seguinte: Deus não inventou regras arbitrárias. Deus identificou o mal em meio à possível liberdade das suas criaturas. Então, por exemplo, por que que o adultério é proibido? Não é porque Deus arbitrariamente estabeleceu um padrão através do qual quem transasse fora do casamento com pessoas casadas e que não fossem seus cônjuges, etc., estariam pecando porque Deus assim pensa. Não. Deus, na sua onisciência, ele vê toda a obra que o adultério faz na destruição do corpo, da alma, da família, do coração, da mente, do caráter das pessoas nele envolvidas. E a partir desse conhecimento, Deus decreta o adultério como algo mau, porque o adultério é algo essencialmente mau. Então, aqui, isso é algo importante da gente entender. Deus proíbe o mal porque ele o conhece. E não por capricho para criar regras. Aí poderia citar qualquer dos mandamentos de Deus. Deus não inventou regras arbitrárias. Deus identificou as coisas que seriam boas e más e proibiu as que seriam más e concedeu plena liberdade aos homens para viver as que fossem boas para todo o sempre. A partir da escolha do pecado e do mal, esta, vamos pensar assim, condição de desfrutar com liberdade de todo o bem seria temporariamente desativada, vamos pensar assim. Então, a partir do pecado entraria a morte, o sofrimento, a queda, todo o mal, todo o sofrimento, etc. e tal, e o homem não teria mais a liberdade de desfrutar somente o bem e não somente o bem para todo sempre. Então ali ele iria desfrutar o mal e o mal iria destruir a sua vida. E nesse ponto entra a questão da redenção. Deus ele não tem problema em permitir o pecado, tanto que você vê o mundo existe com pecado e Deus permite e tá tudo aí, ok. Mas Deus também não permite o pecado sem oferecer uma solução para ele. Santo Agostinho chega a dizer que Deus não permite nenhum mal que ele não possa transformar em bem. Então Deus ele permitiu o pecado, ele sabe o que o pecado vai causar, mas não é isso que ele quer e ele vai realizar a redenção em Cristo Jesus. Então ele em pessoa vai se encarnar e o verbo se fez carne, o verbo era Deus, e Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e ele redime o mundo, ele redime o universo, ele redime a humanidade. E aí ele realiza a redenção para então conduzir a criação novamente à perfeição que Deus sonhou desde o princípio e etc. e tal. Agora, se Deus imunizasse a humanidade relativamente ao pecado, tirasse a sua liberdade, e especialmente se o motivo dele fosse a sua indisposição em redimir, o que isso iria nos dizer a respeito do seu caráter? Então veja bem, Deus ele conhece tudo de antemão, ele é onisciente, ele é todo-poderoso, e ele sabe que ele vai criar criaturas livres, e essas criaturas vão cair em pecado, e ele vai ter que redimir. Aí ele olha para esse quadro e ele pensa assim, cara, eu não quero redimir isso aí, eu não quero me envolver, eu não quero sofrer para redimi-los, eu não quero pagar o preço na cruz do Calvário, etc. e tal. O que isso revelaria para nós sobre o caráter de Deus? Veja que uma coisa importante. O pecado, o sofrimento e a morte são coisas terríveis, mas a redenção é suficiente para lidar com essas coisas. Deus redimiu a humanidade do pecado, do sofrimento e da morte. Tudo isso vai desaparecer do universo para sempre e eternamente. Isso é importante. Agora, um Deus indisposto a redimir revelaria ser um péssimo criador, um péssimo pai para a sua criação. Ele estaria disposto a criar e uma criação de seres que estivessem dispostos a obedecê-lo, louvá-lo, servi-lo e etc. Mas quando alguém fizesse alguma coisa errada, esse alguém seria totalmente destruído imediatamente, porque Deus não tolera que ninguém pense ou haja contrário ao que ele pensa e age, ao que ele quer e etc. A história do pecado demonstra que Deus não é assim. Deus não é caprichoso, egoísta, vaidoso, preguiçoso, indisposto a se envolver na história. E isso é uma coisa interessante também, né? Deus criou o mundo, ele sabia que o mundo ia cair em pecado e que isso ia trazer sofrimento e morte. Mas ele não vamos pensar assim,
Ele não evitou entrar na história para viver o sofrimento e a morte, para redimir do pecado. Isso demonstra algo muito importante a respeito de Deus. Deus é muito maior do que aquilo que a gente imagina. E os motivos dele para permitir o mal e o pecado são obviamente inescrutáveis e muito mais sábios do que a gente pode imaginar. A gente entende que Deus respeita a liberdade? Esse é um ponto importante. A gente também entende que, da perspectiva da eternidade, toda a história do pecado é um segundinho, o que torna a questão muito menos complexa do que da parte das pessoas envolvidas no pecado, que parece uma eternidade sem fim. Sim, isso também alivia algumas das problemáticas em torno do porquê Deus permitiu o pecado. Então eu quero dizer com tudo isso que Deus ele tem razões muito maiores e melhores do que a gente imagina. E Deus escolheu redimir a humanidade ao invés de criá-la imune ao pecado, porque Deus valoriza uma humanidade real, com liberdade, com disposição de responsabilidade. Então o que você fizer, você vai colher. O que você plantar, você vai colher. Então se você plantar a obediência, a fé, o amor, a santidade, as coisas boas, você vai viver para sempre. Se você plantar a maldade, o egoísmo, a transgressão, o pecado, você vai colher a corrupção e a morte eterna. E Deus com isso revela ser alguém muito mais sábio do que simplesmente nós seres humanos às vezes conseguimos imaginar. E na nossa arrogância achamos que Deus não deveria ter criado um mundo com a queda e com a redenção e todo o problema do pecado, do sofrimento e da morte, tanta desgraça, já que as coisas vão ser redimidas e tudo vai se tornar perfeito como era lá no começo. Nós, na nossa pequenez, a gente olha para tudo isso, a gente enxerga algo sem sentido, algo que a gente acha que Deus não deveria fazer, e com isso a gente se coloca no lugar de julgar as ações de Deus. Deus não deveria ter criado dessa forma. Eu, se estivesse no lugar dele, faria melhor do que ele fez. Mas quando você vai avaliar como é que que tipo de arma a gente teria para resolver esse tipo de dilema, a gente tiraria a liberdade das pessoas, e com isso a gente destruiria a sua identidade, o seu amadurecimento, a sua responsabilidade, e no final nós teríamos simplesmente autômatos fazendo a nossa própria vontade, e não seres reais, livres, nos adorando por amor, por fé, por vontade, assim, da perspectiva de Deus, né? Então Deus ele preferiu ter uma criação de seres inteligentes, livres, reais, com possibilidade de amadurecimento, de crescimento, de terem a sua própria individualidade, independentemente da queda, porque a partir da queda ele iria redimir, iria trazer o universo à sua perfeição novamente, de maneira que ele não perde o controle. Deus permanece soberano, mesmo permitindo o mal, sendo esta uma experiência terrível. Acima de tudo, porém, ele nos redime e vai nos trazer para a perfeição eterna, pela graça do seu poder, do seu nome e do seu amor. Ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.